E já voltamos com Temperando o Papo. Bom, gente, a gente vai fazer hoje um bolo de rolo super tradicional de Pernambuco, tá? Com a nossa querida Mari. Se você está assistindo o programa a partir deste bloco, vai lá no meu canal no YouTube, Ariane Fonseca, ou melhor, Temperando o Papo, tá? Que você vai acompanhar todos os ingredientes da receita e tirar um print. Ela já bateu o açúcar com a manteiga, agora ela vai adicionar o ovo, né? Isso, ele vira um creme esbranquiçado. Tá. A gente pode adicionar 7 ovos peneirados, a gema peneirada e os ovos são inteiros. Uhum. E aqui nós vamos bater por cerca de 10 minutos até que fique todo homogêneo. Tá, você já tem até a massa aí, né? Sim, em seguida a gente vai adicionar farinha e bater por mais 1 minuto. Olha que massa linda, gente. Não deixa bater muito. Olha que linda, dá Tá. vontade de comer essa massa assim, amiga. Né? Tá, e aí? Depois disso, nós vamos ter uma forma de mini pizza untada, Tá. onde a gente vai botar 2 colheres dessa quantidade. Todo mundo babando aqui. Isso devia ser de casa também, gente. Olha que lindo. Com o auxílio de uma espátula para bolo simples que todo mundo tem em casa, a gente vai espalhar essa massa nessa assadeira. Tá? Essa é bem legal, Ari, porque a partir desse formato de bolo, a gente consegue fazer o naked cake e essa opção para lembrancinha, tá? Para o Natal tá chegando, Tá, então tem ali as lembrancinhas isso. também, né? O Natal tá chegando. E o bolo de rolo e o Isso. nugget cake. Se você quiser presentear, você já faz em casa. Ó, Olha só, gente, então, presente de Natal já vai treinando, né? Porque até chegar no Natal. Sim. Agora eu coloco aqui. Isso, por Tá. favor. Vamos colocar pra assar e já tem a assada também, né? Isso. Aqui. Daqui, Essa. essa massa vai, Quanto tempo que a vai massa assar fica por assando? 3 minutos Muito rápido. em forno alto, tá? Cat, fica de olho aqui, tá? Pronto, pode ficar tranquila. que a Cat- 3 minutos em forno alto. Quando ela perder o brilho, tá pronta, tá? Cuidado para não deixar assar muito, senão ela vira uma bolacha, um Tá. biscoito Nossa, que rápido, né? de bolo de rolo. Tá, senão ela não fica fofinha, né? Isso. Fica mais dura. Feito isso, põe no prato, vem com a nossa goiabada, que foi dissolvida com água, né? Tá, aí a gente pode escolher o recheio que quiser, Doce né? de leite, Nutella, fica muito bom. Nossa, só falou coisa gostosa, né, gente? Sim, muito bom. Espalhando todo o doce aqui. Perfeito. Espalhou e a gente já vai colocar... Isso, mais uma que eu trouxe pronta, Tá. né? E aí não tem segredo, Não né? tem segredo. Feito Tá. isso, Ari, Ah, nesse vou te caso eu ajudar. fiz 8 vezes, tá? aqui 8 8 camadinhas. vezes. E lá são 30. Lá são até 30 ou mais, Ah, entendeu? pode ser Você mais. vai... Ah, depende da altura e do peso que o cliente Isso, que quiser, o cliente né? Cada forminha dessa, cada massa dessa tem quantos gramas? Então? tem mais ou menos 60 gramas. Mais o recheio, né? Mais o recheio, tá? E aí nós vamos usar esses cortadores simples para biscoito, tá? Nessa massa que eu fiz aquele mesmo preparo por 8 vezes. Vamos cortar aqui e ele sai Ai, que prontinho. lindo, gente. Ai, meu Deus. E- Ó, mostra ali pro costelinho. Olha que Aqui. lindo. E aí um de coraçãozinho. Tá. Ai, que graça, gente. Deixa eu pôr aqui pro costelo. Por favor. Aqui? E aí o coração. O Zaca manda, tá mandando, Zaca. Ah. E aí depois a gente põe açúcar de confeiteiro. Pode polvilhar um pouquinho de Simples, não, mas é açúcar. mais difícil. Não, e aqui, ó. Esse a gente consegue fazer mais um para fazer Até um pra ter um mandar. efeito, né? Isso. E até a goiabada vira um coraçãozinho pequenininho para decorar Gente, também. olha a criatividade. Assim, ó, por exemplo. Que lindo! E é isso, super prático. Vou polvilhar o açúcar. A peneirinha. Salva a gente. Aqui é o açúcar, né? de Isso. confeiteiro. É o açúcar. Deixa eu só pegar uma colher aqui. Vou usar essa. Não precisa da peneirinha, então? Não, não precisa. Pode ser com a colher mesmo. Porque depois a gente tira o excesso. Entendi. Deixa eu pôr aqui. Obrigada, Ari. É bom, né, gente, aprender com quem sabe. Olha que bom.
Quanto que a gente vende esse bolo? Esse bolo, o Naked Cake, eu tô vendendo por a partir de 95 quilos. Tá, o quilo. Aham. Isso. Que legal pra gente ter uma renda extra, E né? aí Trabalhar você em casa. consegue fazer em vários sabores. E esses biscoitinhos de lembrança? Esse a gente faz geralmente para casamento. Tá, Tá, legal. Então vende um monte já. Estou vendendo bem, graças a Deus. Esse na caixinha fica R$10 em média. R$10 para venda. Você já Isso. vende, por exemplo, 100, Sim, né? sim. Se for para casamento. Ou se você fechar um pacotinho aí de presente de Natal, né? Para os amigos, familiares, etc. e tal. Você dá uma lembrancinha que é lindinho, é fofo, todo mundo gosta. E é um gesto de amor. Sim, com certeza. Vende nos condomínios, gente. É mara isso, viu? Essa com estratégia. certeza. Mari, você vai voltar aqui, viu? Eu gostei muito. Com certeza. Muito obrigada, Ari. Eu que agradeço. Obrigada. Passa todos os contatos para quem está em casa, Passo, redes sim. sociais, telefone. Pode deixar. Obrigada, Ari. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade, né? O nosso Instagram é o @de_Laura, Cozinha Afetiva. O meu telefone para contato é o DDD 11 95218 7079. Perfeito. Agradeço. Eu que agradeço, Ari, estou à disposição. Gente, obrigada. Que lindeza, meu Deus. E você? Não saia daí, não. Fique aqui. Vem cá. Vamos pro intervalo junto, amiga, viu? Vamos sim. Olha essa receitinha linda aqui. Vamos. Olha que linda, gente. Vou segurar essa receita linda, tá? Vem pra cá, Gê. Essa receita, eu falei da bandeira, você vem, Gê. Vem aqui, Gê. Aqui, Gê, vem cá. Isso, fica aqui com a gente. Olha a bandeira do Pernambuco, isso. Tá? E é assim, gente, a gente vai pro intervalo com essa lembrancinha linda. E a homenagem ao Pernambuco. Sim. Vamos segurar essa bandeira linda, gente. A gente já volta. O câncer de mama é o câncer mais frequente em mulheres e o segundo mais frequente na população. São esperados somente esse ano mais de 2 milhões de casos novos no mundo e no Brasil mais de 66 mil novos casos, segundo os dados do INCA. Então a gente pode perceber a importância de falar sobre o assunto e falar sobre prevenção, sobre rastreamento, sobre o diagnóstico. É um assunto muito importante e que todas as mulheres e homens também devem saber. Falando um pouquinho sobre a prevenção do câncer, a gente precisa entender quais fatores estariam relacionados. Tem a parte genética, que seria o antecedente familiar dessa pessoa, se existe um antecedente de câncer de mama ou ovário, e até mesmo outros tipos na família, na mãe, na tia, na avó, né? Isso é muito importante, essa é a parte genética, mas a gente sabe que a maioria dos tipos de câncer de mama, eles não estão relacionados à genética, tá? Estão relacionados aos hábitos de vida que a gente tem e algumas coisas que a gente pode mudar e outras que a gente não pode mudar. O que a gente não pode mudar, que aumenta o risco para câncer de mama, é o fato de ser mulher. Mulheres têm muito mais chances de ter câncer de mama do que homens, né? Além disso, outra coisa que a gente não pode mudar é a idade. Com o envelhecimento, a gente vai aumentando a chance de ter qualquer tipo de câncer e isso não é diferente com o câncer de mama. Além disso, outros fatores relacionados são a quantidade de vezes que essa mulher vai ficar grávida durante a vida. Então, quanto maior a quantidade de gestações, menor é o risco de desenvolver um câncer de mama. Além do fato dela ter amamentado ou não ter amamentado, a gente sabe que a mama termina o desenvolvimento dela durante a amamentação e essa fase da vida é muito importante. Mulheres que amamentam mais de 6 meses e quanto maior o tempo que elas amamentarem, menor vai ser o risco dela ter um câncer de mama no futuro, tá? Agora tem alguns fatores que a gente consegue mudar, que seriam, né? Prática de atividade física. A atividade física regular, ela controla a atividade inflamatória do corpo, além dos níveis hormonais circulantes. Então, ela é de extrema importância, fora o controle do peso, que está relacionado também com a prática de atividade física, e todos os outros benefícios que isso pode trazer na parte cardiovascular. Além disso, uma alimentação mais balanceada, isso vai ajudar a prevenir o câncer de mama. Mulheres que se alimentam de alimentos mais gordurosos ou com muito carboidrato, que tenham um sobrepeso, elas têm um risco aumentado também. O consumo de bebidas alcoólicas frequente também está relacionado ao aumento do risco do câncer de mama. Então, a gente pode perceber que tem vários fatores do dia a dia que a gente consegue mudar
e podendo melhorar, né, as nossas chances no futuro. Tudo isso que eu estou explicando, a gente pode ver que é multifatorial, não é só um fator que vai importar mais do que o outro, mas é um conjunto de coisas, né? E às vezes, mesmo você tendo todos esses hábitos, pode ser que aconteça de você apresentar um câncer de mama no futuro. Mas o que vai fazer a diferença? É o diagnóstico precoce. Então, as sociedades, a Sociedade Brasileira de Mastologia, o próprio INCA, eles determinam que as mulheres façam consultas de rotina com o seu ginecologista ou então com o mastologista a partir de uma certa idade, né? Para poder fazer exames que, mesmo quando você não sente nada, você possa fazer o diagnóstico de uma lesão que esteja ainda muito no começo. A gente sabe que cada vez mais, quanto mais cedo você detecta uma lesão, maiores são as taxas de cura. Então, a partir de 40 ou 50 anos é o momento que a gente orienta que as mulheres façam acompanhamento de rotina, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente quais são os exames que estão relacionados. Mas mesmo antes desse período, as mulheres precisam ter um autoconhecimento do seu corpo. Então aí entra a importância do chamado autoexame. Quando que é importante, quando que você deve fazer esse exame? Você mesmo pode fazer a palpação das suas mamas, uma vez por mês, mais ou menos, principalmente no período em que você está menstruada, que é o período que as mamas ficam mais amolecidas, fica mais fácil, né? O período pré-menstrual, as mamas ficam mais engurgitadas, mais doloridas, às vezes dá a impressão de ter um nódulo que não existe, às vezes são só as glândulas mesmo. Então, o período logo depois que você menstrua é o período mais adequado para você fazer esse exame. Você vai fazer ele uma vez por mês e você vai saber como é o seu corpo. O objetivo não é você detectar alguma lesão, mas sim se conhecer, porque caso em algum momento apareça alguma coisa, você percebe que existe uma coisa diferente e vai antecipar a sua visita ao ginecologista ou então ao mastologista. Então, isso é de extrema importância. Tá? Mesmo mulheres jovens podem apresentar um câncer de mama que ainda não vai estar na idade de fazer os tais exames de rotina. E você mesma vai poder detectar ou perceber que tem alguma coisa errada no seu corpo. Palpou um nódulo diferente, percebeu alguma retração na mama, alguma lesão na pele, como se fosse uma ferida, saída de secreção pelo mamilo. Tudo isso não é normal. Precisa perguntar para o seu médico e ele vai te examinar e vai ver a necessidade ou não de fazer mais exames. Às vezes pode ser que não seja nada, mas pode ser que seja algo preocupante. Então, você se conhecendo, você vai conseguir perceber se existe a necessidade ou não de passar no médico, né? Agora, falando um pouquinho mais sobre os tais exames de rotina, em geral, a gente recomenda que mulheres a partir dos 40 anos comecem a fazer a mamografia. A mamografia é o principal exame relacionado ao diagnóstico precoce das lesões. Por quê? A mamografia ela enxerga coisas diferentes do que um ultrassom ou uma ressonância de mamas. Então, um exame não substitui o outro, eles são complementares. E o exame que já mostrou que modifica a sobrevida das mulheres no futuro é a mamografia, porque ela é capaz de detectar calcificações, ou seja, lesões tão pequenininhas que nem formam um nódulo ainda, mas que às vezes é tão no início que você vai conseguir fazer um tratamento com uma menor agressividade e vai alcançar a sua cura. Então, por isso que a mamografia é de tanta importância, né? E muitas mulheres às vezes perguntam se é possível fazer mamografia com prótese, se a mamografia ela pode ser substituída por outro exame como ultrassom por conta da facilidade do exame, né? Porque às vezes elas sentem um pouco de incômodo na hora, mas não, a mamografia ela é única e ela pode ser feita inclusive em mulheres que têm próteses de silicone. Existem até manobras especiais para poder fazer esse exame nessas mulheres. Então, fazer o diagnóstico precoce vale para todas. Todas as mulheres têm indicação. Converse com seu médico e ele vai poder te explicar melhor sobre as principais possibilidades para você. Espero ter tirado as suas dúvidas e sempre que houver qualquer questão é só perguntar para o seu médico.